Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do Barão nas Eleições 2026. Vamos lá, nossa convidada de hoje é a advogada, professora, senadora da República e ex-candidata à presidência, Simone Tebet. Bem-vinda, nossa pré-candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Simone Tebet, eu vou fazer uma rápida apresentação, obviamente que todos conhecem Simone Tebet, mas eu vou ler aqui protocolarmente. Simone Tebet tem 52 anos, é natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e cresceu numa família com forte tradição política. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi também professora universitária e consultora jurídica antes de ingressar na vida pública. Em 2002, foi eleita deputada estadual e 2 anos depois tornou-se a primeira mulher eleita prefeita de Três Lagoas, sendo reeleita com 76% dos votos. Em 2010, ela fez história novamente ao se tornar a primeira vice-governadora do Mato Grosso do Sul. 4 anos depois, ela foi eleita senadora da República, onde liderou a bancada feminina e se tornou a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nada mais, nada menos do que a comissão mais importante da casa, né? E também a disputar a presidência daquela casa. Recentemente foi ministra do Planejamento e Orçamento no 3º governo Lula e atualmente, como disse, é pré-candidata ao Senado por São Paulo. Seja muito bem-vinda mais uma vez e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Samira. Você, quero em seu nome cumprimentar todos que estão nos acompanhando no Barão de Itararé. É um prazer estar aqui para a gente fazer aí sim esse bate-papo democrático com vários veículos de mídias independentes. A maioria deles eu já tive o privilégio de dar entrevistas. E aqui já abro com 2 observações: agradecer o convite e agradecer porque você me deu mais 4 anos de vida, pelo menos. Você falou que eu tenho 52 anos, ainda bem que você caiu para baixo, não caiu para cima, mas lamentavelmente eu já cheguei aos 56. Importante, com muita saúde. E, então, assim, começar com essa referência carinhosa que você fez, as várias primeiras vezes que eu tive na minha vida política, nos faz pensar o quanto é importante nós, mulheres, continuarmos na vida pública, né? Para que tenhamos cada vez mais mulheres e que a gente não possa carregar no peito, né, essa marca de ser primeira, né? Nós queremos ser a 100ª, né? Nós não queremos mais estar virando o século XXI, tendo que desbravar tantos caminhos. Então, é um prazer poder estar aqui para falar sobre política, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Obrigada, pré-candidata. Bom, a nossa dinâmica ela vai ser dividida em 3 blocos, com a participação de jornalistas de diferentes veículos de comunicação independente. E no primeiro bloco nós vamos receber a querida Heloísa Vilela, do ICL Notícias, e a querida Eleonora Lucena, do Tutameia. Bem-vindas às nossas entrevistadoras. E já passo a palavra para Heloísa Vilela, do ICL. Obrigada, Heloísa. Samira. Obrigada, deputada, senadora, governadora, ministra Simone Tebet, por nos dar esse espaço. Eu queria direto para a campanha eleitoral, porque a gente tem visto que o governo do presidente Lula tem números muito positivos para falar, né, de aumento da massa salarial, inflação sob controle, número de pessoas empregadas, enfim, são vários números muito positivos. Mas, infelizmente, parece que essa informação não bate no eleitorado. De alguma maneira, o eleitorado não reflete esses bons números, né? Até tirar todo mundo da fome de novo, né? O governo teve que fazer isso outra vez. Então, eu queria saber qual é a visão que a senhora tem a respeito desse problema político para a eleição e como a senhora está vendo a campanha em São Paulo, quais serão as principais bandeiras da campanha, se vai ter uma divisão entre a senhora e a Marina Silva, ex-ministra Marina Silva, em termos de bandeiras que serão levadas adiante. E, se der tempo, como é que a senhora está vendo a formação do Senado todo no ano que vem? Excelente começo, Heloísa, um prazer. ICL que me tratou sempre com muito carinho, foi ótima a última entrevista com o Chico Pinheiro lá. De forma bem objetiva, acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, que é um fenômeno mundial, lamentavelmente, história é um ciclo, e lamentavelmente está pendendo aí para um perigo de retrocesso civilizatório,
todo mundo vai entender o que eu estou dizendo, né? A América do Sul agora, inclusive, nós somos a última fronteira, a última muralha, né, para dividir aí a defesa da humanidade como nós queremos, né, em todos os sentidos, passando por democracia e soberania e tudo o resto que está do lado de lá. Falando no caso do Brasil especificamente, é um conjunto de situações. Muito rapidamente, eu vou só citar porque o tempo não permite, mas enfim, saímos de uma eleição absolutamente polarizada, onde quase que teve aí uma diferença, na realidade, de 1%. Saímos de lá com uma sociedade absolutamente polarizada, discutindo o resultado eleitoral, com uma tentativa de golpe. Ficamos um ano tendo que fazer as defesas e realmente dar o suporte à instituição Supremo Tribunal Federal, ao papel que eles desempenharam, né, em relação aos processos e condenação dos golpistas. Isso nos custou tempo, energia, foram quase 2 anos, tendo que, de um lado, administrar, ter que repor o orçamento, que não foi pouco que eles deixaram de passivos, repor políticas públicas como farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, que não tinha dinheiro, nós tivemos que reorganizar a casa, e como disse o presidente, né, Lula, este foi um tempo de reconstrução, né, de semear, agora vai ser tempo de colher. A sociedade já dividida, já polarizada, e tendo esse fla-flu, esse embate, né, ela continuou nessa mesma toada na expectativa de 2026. Paralelo a isso, Heloísa, tem o fato da comunicação, sim. Eu acho que nós, enquanto democratas, envelhecemos o nosso discurso. Nós não tivemos a capacidade de evoluir, de dialogar, e não perceber que estava vindo uma massa de juventude, de pessoas que não vivenciaram a ditadura militar. Talvez eu seja a última geração que tenha vivenciado isso. Eu fui às diretas já nas ruas, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu tenho essa memória muito fixa, colegas meus não têm, porque desde que eu tinha 5 anos de idade, meu pai virou prefeito e era um ser político e democrata. Então, dentro dos meus 9, 10, 11 anos de idade, eu discutindo isso. Mas nós temos que pensar, quem tem 50 anos para baixo, não entende, fora o conceito teórico, a importância que sem democracia a gente não tem nada. Nem a liberdade de falar, de ir e vir, nem a segurança de um filho nosso sair para uma balada, para uma festa e voltar vivo, né, para casa, sem ir para o cárcere privado, sem poder ter sequer um habeas corpus, né, ou um advogado para se defender, entre tantas coisas. Então, acho que é um conjunto de situações, aliado ao fato, né, que e aí a nossa culpa na comunicação é de nós não termos entendido que alguns segmentos que foram realmente muito à direita se viram, de alguma forma, esquecidos pelos democratas. Eu falo sempre democratas, eu estou falando do PT, do governo do presidente Lula, mas eu estou falando de partidos de centro-esquerda, eu estou falando de partidos de centro também. Então, acho que é um mix, a gente tem que consertar através do diálogo. Eu dou um exemplo, muito rápido, né? Que são os trabalhadores autônomos. A gente demorou para entender o que eles queriam, qual é a postura e de que forma nós podemos atender ao desejo desse trabalhador, garantindo proteção trabalhista, garantindo proteção na velhice, garantindo proteção quando ele está doente e ele precisa ter acesso, por exemplo, ao sistema, né, a licença, como dizer assim, de saúde. E a segunda, não vou me delongar, porque senão a gente monopoliza, mas você me fez uma segunda pergunta, e eu agora só queria ver se você pudesse novamente repetir para a gente poder emendar. A composição do Senado, como vai ser sim, claro. Né, os principais da sua campanha, da Marina Silva, e a composição do Senado. Claro. Eu vim para cumprir uma missão, Heloísa. Assim, houve um pedido muito claro do presidente Lula. São Paulo é decisivo nessa eleição. Lamentavelmente, eu achei que essa polarização com a extrema-direita fosse acabar. A gente ia discutir com outro campo, né? Mas não é isso que está acontecendo nessa eleição. Nós já sabemos quem é o nosso adversário, o pré-candidato, o filho do ex, né, que eu me recuso a citar o nome aqui, e nós temos, portanto, que trabalhar de forma coletiva. Está muito claro, pela fotografia de hoje eleitoral, que Minas, embora importante e fundamental, quando ganha em Minas, ganha o Brasil, é sempre o ditado que diz, nós estamos melhor. Então, que a decisão hoje, se a eleição fosse hoje, seria dentro do estado de São Paulo. 1/4 do eleitorado, 25% quase dos eleitores. Aqui estão os independentes que podem fazer a diferença, e basicamente são jovens e as mulheres. Olha
que coisa interessante aí, né? E aí o presidente me convidou, junto com o vice-presidente, que é meu padrinho político, do meu partido, Geraldo Alckmin, dizer, olha, Simone, você tem, olha que loucura, né? Tem que mudar o domicílio eleitoral, você tem uma base em São Paulo, você já está há 10 anos em São Paulo, eu tenho filhas que moram aqui, eu tenho propriedades aqui, eu fiz mestrado na PUC em São Paulo durante 2 anos, eu tive voto aqui como candidata a presidente da República, foi o estado que proporcionalmente mais me deu votos, disparado, mais disparado que qualquer outro lugar do Brasil. Você tem que ir para falar com o centro democrático, com a direita, não a extrema-direita, que essa não tem diálogo, com a direita, com a centro-direita, com o centro. O resto é conosco, conversa deles. Você vai dialogar com a centro-esquerda, com a esquerda, mas essa já é o eleitorado do presidente Lula. Então você vem para dialogar, para falar exatamente, né, da importância dessa eleição em 2030. Então foi para esse projeto. Então, de forma objetiva, Heloísa, jamais vai ter divisão com Marina, porque aí passa para a eleição mais importante do Senado Federal. Eles podem até fazer maioria, e provavelmente vão fazer maioria. Pelo que eu conheço, eu tenho experiência do Senado. Fiquei 8 anos, eu dormia dentro do Senado Federal. Se não fosse assim, eu não teria sido a primeira mulher líder da bancada feminina, a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado para denunciar o orçamento secreto, a primeira líder, a primeira presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, fui eu que fui, enfim. Então eu conheço o Senado. Eles vão fazer maioria, mas eles não podem fazer maioria absoluta para ter quórum para mudar a Constituição Federal, porque aí eles acabam com a democracia. Eles recompõem o tamanho do Supremo Tribunal Federal, coloca o Supremo Tribunal Federal na coleira, acaba a independência do Supremo para julgar, inclusive, as decisões, os atos, por exemplo, de um presidente do Senado a um presidente da República, fora todos os retrocessos civilizatórios, na pauta feminina, na pauta, portanto, nas pautas das minorias, né, na pauta humanitária. Então, o papel do Senado, ele é tão relevante, não é para mim, para a Marina, nem para nós, é para os nossos filhos, que não vai ter divisão nessa chapa Marina e Simone. Os nossos adversários estão do lado de lá. Mais importante do que a minha candidatura ou a minha futura vitória, e mais importante do que a da Marina, é o coletivo chegar lá com força para impedir numericamente que eles possam fazer o que quiser com a Constituição Federal e, consequentemente, com o Brasil. Só para esclarecer, eu não quis dizer divisão, eu quis dizer se vai ter uma distribuição de temas, não no sentido de competição, sim, mas de complementariedade, ela levando algumas bandeiras e a senhora outras. É muito interessante essa colocação, que a Marina fez uma frase, ela falou assim, nós somos a cara da diversidade que tem a capacidade de dialogar, Simone. Palavras dela, tá? Eu sou uma mulher preta, você é uma mulher branca. Eu sou uma mulher ambientalista, você é uma mulher do agronegócio do bem, né? Eu nasci, né? Com a diversidade da miséria, você nasceu num berço que não te permitiu passar fome, que você teve condições de... Então, ela colocou... E nós temos... E ela elogiou, porque eu sempre coloquei recursos no orçamento para a pauta ambiental, e eu defendo a pauta ambiental no agronegócio, tanto que parte do agronegócio não gosta de mim, mas não é o grande agronegócio, é o agronegócio lá, que não eu chamo de grilheiros, invasores de terras na Amazônia, na região toda do Mato Piba, que tenta ali diminuir o arco da Amazônia legal, mas enfim, ela deu a deixa. Ela falou, olha como os diferentes podem sentar numa mesa, porque aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa, né? Nós somos cristãs, ela ainda falou, você é católica, eu sou evangélica, e é isso. Eu acho que nós somos a cara da diversidade do Brasil, que precisa estar unida para defender as nossas famílias, os nossos filhos, o país que nós queremos, né? Não só para os próximos anos, mas os próximos 4 anos, mas para os próximos 25 anos. Obrigada. Obrigada, pré-candidata. Heloísa Vilela, muito obrigada. Eu sei que você está com compromisso, né? Às 17h30, tem que entrar ao vivo. Você fica à vontade para acompanhar e sair no momento que você achar oportuno, tá certo? E queria agora chamar a nossa próxima entrevistadora, que é a Eleonora, que está também acompanhada do Rodolfo Lucena, do Tutameia. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, na verdade. Fique à vontade, a palavra é sua, Eleonora. Muito obrigada, Samira.
que Rodolfo e eu, Dudu também, agradecemos muito o convite para participar dessa entrevista. Mando um abraço primeiro à ministra Simone Tebet, é muito bom estar aqui e fazer essa conversa. Ministra, vou então para a pergunta. A gente vive nessa eleição de 2026 um ataque sem precedentes dos Estados Unidos contra o Brasil, né, que já vem de mais de um ano na área econômica, mas que também se expressa em muitas outras áreas, ameaças de intervenção, ameaças políticas, né, é um confronto, é uma ameaça, é uma intenção de intervenção na eleição brasileira de uma maneira explícita, como nunca houve na relação entre Estados Unidos e Brasil. Essa condição, essa circunstância, né, que causa tanta apreensão aqui para os brasileiros, como a senhora vê que essa circunstância vai interferir nas eleições, como o Brasil pode atuar para brecar a interferência de Donald Trump nas eleições, e como isso se reflete na frente que o presidente Lula vem fazendo já desde as eleições de 22, a senhora tomou parte desse movimento que extrapolou, digamos, um campo mais de centro-esquerda. Como essa frente agora vai atuar? A senhora se definiu há pouco como representante, entre aspas, do agronegócio do bem. Como a senhora enxerga que esse agronegócio vai se envolver na campanha do presidente Lula, vai apoiar o presidente Lula, esse momento de ataque dos Estados Unidos ao Brasil, ele fortalece ou fortifica essa aliança? O agronegócio muitas vezes é identificado, né, com os interesses, até pela questão do mercado, comércio exterior, com os interesses externos. Como o agronegócio deve se definir nessa eleição? Vai ficar com os interesses nacionais, parte vai ficar com os interesses externos, como a questão da soberania interfere na eleição deste ano e como o agronegócio vai atuar. Obrigada, Leonora, Rodolfo, é um prazer. Sua pergunta é maravilhosa, ela tem várias camadas, várias nuances. Eu vou aqui ser muito objetiva, porque eu acho que é uma pergunta que tem uma resposta para o nosso campo absolutamente positiva e favorável, né? Primeiro dizer que começou com um tarifaço que a gente tem sempre que lembrar que foi estimulado, né, e tem provas aí, documentos e falas em redes sociais pela família, né, aí se não por todos deles, mas pelo menos por um, né, ou por dois, um tarifaço em que nós tivemos todo um trabalho para poder, né, retirar pelo menos grande parte dele. E o que a gente vê por parte dessa família são verdadeiros atos criminosos. Nós estamos falando de atitudes que são criminosas, que estão lá no Código Penal, que lá viola a Constituição Federal, é crime de lesa pátria. Você advogar contra o seu país sendo uma autoridade pública é crime de lesa pátria. Não é atitude patriótica, é atitude antipatriótica. Aliás, né, nós estamos falando de alguém que fala Deus, pátria e família. O Deus deles é sempre o dinheiro. Então aí os escândalos aí de mansão, de rachadinha, que está tudo para ser denunciado, e áudio pedindo lá meu irmão, chamando o criminoso de meu irmão e pedindo lá 130 milhões que viraram 21 milhões para um filme que a gente não sabe nem que foi usado, né? A pátria deles não é a nossa, é estrangeira. Nossa bandeira jamais vai ser estrangeira. E a família deles, a família não é a família brasileira, é a própria família, a defesa da própria família. Isso, por um lado, pesou muito nas decisões americanas, os dados estão aí, nós temos que colher a consequência. Vinculando isso à campanha, e aqui duas observações, a gente tem uma diferença em relação aos outros países, né? Alto lá e respeito com o Brasil, Estados Unidos. Aqui não é quintal de ninguém, e nós não somos um país de 10, de 15, de 20 milhões de pessoas, nós somos um país de 210 milhões de brasileiros, nós somos um país soberano, nós somos a maior força da América, praticamente aqui da América Latina, né? Nós temos uma democracia consolidada, nós temos instituições sólidas, provaram isso recentemente, e as nossas urnas são eletrônicas. Então, no aspecto de qualquer tentativa de violar ou tentativa de manipular resultado, eu não tenho preocupação com isso. Que confio na justiça, no TSE e nas urnas eletrônicas, não tem como.
Talvez o grande impacto, mas isso a gente já está acontecendo, não é novidade, nós já estamos sentindo isso, são com os algoritmos das redes sociais. Esse é o enfrentamento que nós vamos fazer depois, né? Quem quer que ganhe a eleição para o Senado vai ter que enfrentar a questão da regulamentação em rede social. Nós não estamos falando em tirar direito, liberdade de expressão de ninguém. Nós estamos dizendo o seguinte: o que eu posso no mundo real, eu posso no mundo virtual. Se é crime no mundo real, é crime no mundo virtual. Se é crime calúnia, difamação e injúria, eu não posso caluniar, difamar e injuriar. Se é crime pedofilia na vida do dia a dia, é crime pedofilia nas redes sociais. Se é crime você falar, né, atentar, né, com misoginia, enfim, com discriminação racial, etc., ou pela orientação sexual na vida real, também é na vida virtual. Então, essa regulamentação que nós temos que fazer, mas hoje eu acredito que os algoritmos, lamentavelmente, já estão trabalhando a favor deles. Então, não sei até que ponto, nesses próximos 45 dias, depois da convenção, isso pode ter impacto de forças das grandes big techs que já não estejam acontecendo. Para isso tem o TSE e nós vamos estar muito atentos. Agora, para o lado bom, desculpa a resposta longa, porque é salutar, eu acho que as perguntas, como sempre, de vocês, muito brilhantes, eu acho que agora do lado positivo para nós, foi um verdadeiro tiro no pé. Sabe por quê? Com todo respeito ou nenhum respeito, eles são tão burros, que eles não conseguem nem fazer o mal feito bem feito. Eles deixam digital. Eles deixam digital quando pedem por Vorcar, o maior escândalo de corrupção do sistema financeiro da história do Brasil. 130 milhões de reais. O cara já estava denunciado com voz lá do candidato e eles mandam documento dizendo, entregando o Brasil antes de ganhar a eleição, porque não vão ganhar, mas antes de ganhar a eleição, dizendo, olha, se vocês quiserem, eu quero que vocês vejam quem é as pessoas que vocês querem colocar na equipe de transição do meu governo. Entregando, nós não estamos entregando só a soberania do país. O que eles estão dizendo é o seguinte: eu vou entregar os minérios, eu vou entregar as terras raras, eu vou entregar a transição energética, eu vou entregar para vocês um novo sistema de judiciário, eu vou entregar para vocês e para as big techs, eu vou entregar para os bancos estrangeiros. E deixou digital num documento. Quer dizer, isso também é crime. Então, e isso, se é uma coisa que eu acredito que eles não conseguem nem na extrema-direita, e aí já terminando com a pergunta do agro, é convencer quem é bolsonarista, mas não é extrema-direita como princípios outros, de que nós estaríamos melhor sem soberania. Soberania é muito caro para a direita e para o agronegócio. E o agronegócio, qual é o grande problema do agronegócio com o governo do presidente Lula? Principalmente no passado, não agora. Não tem a ver com financiamento, não tem a ver com plano safra, não tem a ver com seguro rural, que em todos os governos eles vão chorar e o governo dá o que pode, seja um governo de direita ou de esquerda. A grande realidade no passado, e isso não é mais agora, e esse é meu papel, esclarecer esse setor, né, que o governo do presidente Lula respeita o direito de propriedade. Que quando ele fala em reforma agrária, em agricultura familiar, que é quem põe comida na mesa do povo brasileiro, ele faz desapropriando, conversando, dialogando e pagando justo preço. Então, que agora você pode ter um governo que consiga lidar e tem que lidar com a agricultura familiar, com a reforma agrária e com o agronegócio. E mais, eu fui à China mais de uma vez no governo, no ministério, acho que fui 3 vezes, ou 4, não me lembro mais, e sempre junto com o ministro da Agricultura e da Pecuária do MAPA, né, o Fávaro, o ex-ministro Fávaro, a gente hoje, e o agro sabe, que um pouco mais de um terço de 40% de toda a exportação do agro vai para a China, um pouco mais disso para a Ásia, é o nosso grande parceiro comercial. Então, essa relação com a China, ela é muito forte. E eles sabem que o diálogo do presidente Lula com a China, ele é decisivo para abrir mercados na Ásia para os produtos do agronegócio brasileiro. Então, eu acho que esse esclarecimento, e é meu papel fazer isso, foi para isso que o presidente Lula chamou, é fundamental para a gente trazer, especialmente a agroindústria, o médio, né, e mostrar para eles, o lado de lá está impondo tarifa aos seus produtos, queria que vocês tarifassem, que os Estados Unidos tarifassem a sua laranja, o seu café, a sua celulose e a sua carne. Né? Quem tirou parte dessas tarifas e quem dialoga e favorece o agronegócio para ser um setor produtivo é o governo do presidente Lula, com um detalhe a mais. Eu sei que eu estou
monopolizando, mas é 1 minuto apenas, tá? Hoje, da grande parte do agronegócio, o custo maior é com fertilizantes da produção. Quase 40%, e vai para... Estou falando da agricultura familiar também, não todo, tá? Não estou falando necessariamente da mandioca, mas posso estar falando do quiabo, enfim. Eu dependo basicamente de fertilizantes. O Brasil, aos últimos anos, não deixou de investir em produção de fertilizantes. Hoje a gente só produz 20% de tudo que consome. Hoje a gente compra em dólar de uma região que está em guerra, Rússia e Ucrânia. 80% vem de lá. O preço do fertilizante subiu, da produção subiu, por isso que os preços dos alimentos estão tão caros. Do que o presidente Lula e o governo estão fazendo? Uma política nacional de produção, de investimento em fertilizantes no Brasil, e isso cai como uma luva no gosto do agronegócio. Por quê? Porque com tudo mecanizado hoje, a mão de obra é cada vez menor. E o preço de uma máquina, depois que ele compra, ela pode durar 10 anos. Fertilizantes, pelo menos 2 safras, ele está comprando lá e está comprando cada vez mais caro e com isso diminuindo o seu lucro. Então, a gente tem N condições, né, N informações para passar para o agronegócio, para falar justamente por essa pergunta que você colocou, Eleonora, que eles não advocam a favor da soberania e muito menos em defesa do agronegócio brasileiro quando querem que o governo americano continue aumentando as taxas contra os produtos nacionais. Muito bem, nós encerramos agora o nosso primeiro bloco aqui do Barão nas eleições 2026. Eu quero agradecer aos nossos entrevistadores, a Eleonora, o Rodolfo, que está aqui também acompanhando tudo pelo Tutameia. Quero agradecer a Heloísa Vilela, que teve que sair, né, acompanhou pelo ICL. E nós vamos seguir agora para o nosso segundo bloco. Para você que está chegando agora, esse é o Barão nas Eleições, entrevistando a pré-candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet, tá bom? Deixa o seu joinha para aumentar o alcance da nossa transmissão, se inscreve no canal do Barão de Itararé e segue contribuindo com a campanha Lute como o Barão, tá bom? Vai passar aí o endereço na telinha para você contribuir com o Pix. Faz o Pix é nosso, é do Brasil e a gente adora. E agora vamos chamar o nosso segundo bloco de entrevistadoras, tá bom, gente? Por gentileza, já podem chegar a Lourdes Nassif, do jornal GGN, e a Daiane Santos, do Brasil 247. Bem-vindas! Ministra, obrigada por esta oportunidade. Eu ia para o Brasil 2050, mas eu resolvi voltar para a Terra e entrar no Senado com outro olhar. A senhora teve a oportunidade de passar por pontos extremamente importantes para uma vida política. Então, deputada estadual, foi prefeita 2 vezes, vice-governadora e senadora e, por fim, ministra. Então, tem uma noção de cada um dos pontos principais, a cidade, o Estado e o país. Então, é uma questão muito importante, a meu ver, agora, a gente falar de segurança pública. Segurança pública foi sequestrada, a pauta foi sequestrada pela extrema-direita. Passaram a exercer uma pressão para a população em cima do medo, não em cima da solução, e não em cima, colocando como se segurança pública fosse armar a polícia e deixar matar. Então, nós temos aí um ponto que precisa ser destrinchado e colocado para a população de uma forma correta. A seu ver, a melhor solução está com a legislação, uma legislação criminal, penal, eu falei criminal, mas é penal. A questão é focar na legislação, focar no sistema prisional, gargalos e acertos, ou apostar numa integração entre forças de segurança. A seu ver, como senadora, qual o melhor caminho da briga pela segurança pública para um suporte para o governo federal? Perfeito, Lourdes. Eu sei de onde viria a pergunta do Estratégia 2050. O Nassif sempre apaixonado por esse assunto, eu leio todo o xadrez dele sempre que possível e tive uma boa conversa com ele sobre o planejamento e o Brasil para os próximos 25 anos, mas você trata de um tema relevantíssimo. Segurança pública aqui em São Paulo vai ser decisivo, inclusive para uma eleição estadual. Nós estamos prontos para enfrentar com a verdade, não com a mentira, com o discurso fácil. O discurso fácil é o deles, bandido bom e bandido morto.
Não é disso que se trata. Bandido bom é aquele que, depois de julgado, processado, ampla defesa, contraditório, ele cumpre a sua pena, seja o pequeno, seja o de colarinho branco. Né, que é o que está acontecendo aí, que é onde a gente tem que pegar, né? Quem está com dinheiro, quem financia o crime. E aí nós vamos ter que enfrentar com a realidade devida os números, muitas vezes, falsificados que vêm. É verdade que algumas taxas de homicídios e roubos, por exemplo, no estado de São Paulo caíram, mas ela também é elitizada. Você vai na Zona Sul, no Capão Redondo, os índices de violência são absurdos. Você tem seletivo, de acordo com corta-se dinheiro, por exemplo, de uma secretaria da mulher, e com isso, e com o discurso de ódio em rede social, você tem um aumento da violência doméstica. E quando eu falo da violência doméstica, não podemos falar só da mulher, é da violência doméstica, é a violência contra as crianças, contra os idosos, contra as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de pedofilia dentro de casa, não é só do feminicídio e da violência doméstica, que é tão grave quanto. Então, a população se sente ameaçada, com razão. Os furtos e roubos de celulares, eles linkam aos crimes digitais, esvazia-se as contas para financiar o crime organizado. A grande realidade de forma objetiva, e com isso você vai entender a resposta que eu vou estar te dando para tudo isso. Hoje, o grande problema do Brasil chama-se crime organizado, leia-se PCC e Comando Vermelho. Eles se internacionalizaram. Não é que eles passaram de um estado para outro. Eles já estão na Bolívia, no Paraguai. Eu sei porque eu nasci nesse estado de Mato Grosso do Sul e eu fui muito ligada à Secretaria de Segurança Pública quando era vice-governadora e conheço essa realidade. Então, eles estão verticalizando. Eles estão eliminando as concorrências e verticalizando. Então, eles produzem as drogas, eles não têm atravessadores, eles produzem, eles transportam, eles atravessam os estados, eles chegam nas pequenas e médias cidades do estado de São Paulo, tocando o terror, aí eles vão para o Porto de Santos, escoam a produção para a Ásia, para a Europa, para onde for. É assim com armas que vêm para a mão aqui das milícias, do crime organizado, com a bebida falsificada, com serviços nas periferias, em Paraisópolis, em Heliópolis ou qualquer outra favela do Rio de Janeiro, né, da Rocinha, enfim, o que for. Então, diante disso, a resposta é: não se combate o crime organizado, que já está no mercado financeiro, sem duas ações. A primeira, uma coordenação nacional por parte da União. O presidente Lula quis, o ministro Lewandowski propôs, a PEC está parada no Congresso Nacional. Se não for aprovada até esse ano, o próximo Congresso Nacional tem que colocar todo mundo na roda e falar: olha, vamos parar de querer lacrar nas redes sociais à custa da desgraça alheia, da dor, da morte de um filho, de uma mãe que está lá e que recebe uma bala perdida, e vamos resolver o problema do crime organizado no Brasil. E quando eu falo em crime organizado, eu não estou falando só das pessoas ali da periferia, eu estou falando de gente envolvendo, gente rica que hoje está infiltrado em fintechs, no sistema financeiro, os bancos desesperados porque não sabem, eles não têm como identificar, e vem os Estados Unidos falando: olha, né, se eu colocar como organização terrorista, eu vou poder bloquear, inclusive, transações de bancos nacionais de vocês, ou empresas que receberam sem saber recursos. Olha a complexidade do assunto. Então, este é um problema. E o segundo ponto, então passa por isso. O segundo ponto é isso que nós já começamos a fazer. São as operações carbono oculto. Dentro dos serviços considerados lícitos, eles se infiltram nos postos de combustíveis para lavar dinheiro, e não é pouco dinheiro, nós estamos falando de contas bilionárias, para poder fazer mais dinheiro. Então, com essas duas formas. Agora, jamais como a extrema-direita faz. Fortalece a polícia militar e sucateia a polícia civil, sem investigação, sem dar estrutura. Sem criar um sistema penitenciário humanitário que permita à pessoa, ao pequeno, lá, aquele que tem 2, 3, 5 anos de cadeia, 8 anos de cadeia, poder sair um novo cidadão de lá. Então, são várias facetas, mas eu ficaria basicamente com esta. Tem que ter coordenação nacional, a PEC da segurança é importante passar, o projeto antifacção melhorado no Senado, mas ficou ruim, tem uma série, não dá para falar sobre ele agora, e nós, portanto, uma concertação nacional, e nós temos que se focar o dinheiro do crime organizado, dando estímulo à parceria, à união, os estados, através
das forças da Justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Federal, etc., para podermos combater o crime organizado. Bem, agora a nossa próxima entrevistadora, Daiane Santos, do Brasil 247, a palavra está com você. Obrigada, Samira, prazer estar aqui, sempre bom estar aqui com o Barão. O Barão faz essas entrevistas, nos ajudam muito e acho que colabora muito com a agenda dos pré-candidatos, das lideranças políticas, das autoridades. Eu agradeço muito a disponibilidade aqui da ministra Simone Tebet. Eu ia tratar também sobre segurança, já foi abordado aqui, então eu vou para um assunto que me toca também como mulher negra, né? Em janeiro de 2023, ministra, a senhora afirmou ter encontrado dificuldades para recrutar mulheres negras para cargos técnicos. Na época, isso gerou críticas dos movimentos sociais, lideranças negras. Olhando na retrospectiva, né, aquela repercussão toda gerada pelo episódio, mudou a sua visão sobre essa questão de participação das mulheres negras, do enfrentamento do combate, do problema da subrepresentação racial nos espaços de decisão? Se a senhora pudesse revisitar aquele momento de janeiro de 2023, o que a senhora diria hoje para as mulheres negras que se sentiram ali incomodadas ou não representadas com a sua declaração? Eu lamento muito, Daiane, que no corte da fala a direita aproveitou e vocês, e assim, aqueles que se sentiram agredidos, é o contrário. Eu queria ser o primeiro ministério a ter pelo menos 30% de cota de mulheres negras nos altos espaços. E quando eu convidei duas que são excelentes, e é muito difícil na equipe econômica, e eu vou explicar por quê, eu reafirmo isso aí. Eu reafirmo para mudar, não é para coisa. Primeiro, eu queria que seja a primeira, que não é fácil. O Ministério da Equipe Econômica é muito difícil colocar metade de mulheres, sejam mulheres negras, brancas, você sabe o quanto a política é machista e tudo mais, já é a política de um modo geral. E aí, quando eu procurei as duas, coitadas, eu fui com salário alto de secretária, eu queria que elas ficassem abaixo só do secretário executivo, né? E não vou citar nomes, mas depois posso citar as duas que eu convidei. E elas me relataram, falaram assim, mas eu consegui, eu estou sendo empregada, nós estamos tendo cotas na iniciativa privada. Eu falei, que bom. O lado ruim é que a iniciativa privada paga melhor do que o poder público. A gente tem um teto, tem uma limitação. As duas abriram mão por conta dos salários mais altos que elas tinham nas propostas. E aí eu fui buscando alternativas, tanto que eu coloquei, né? Tínhamos mulheres dentro da equipe, mulheres negras, mas a gente tem dificuldade. Eu fiz uma escolha de uma mulher parda, é a primeira mulher a presidir um instituto como IPEA, que é a Luciana maravilhosa, ela brilha lá. Fiz questão de chamar uma jornalista negra para relatar esse fato, para pôr luz na questão. Porque, assim, se é uma coisa que me une com a esquerda, eu tenho divergência às vezes na pauta econômica, mas se é alguma coisa que vocês podem falar que me une, eu só fiz direito na minha vida, porque a coisa de todos, eu acho que os equívocos do mundo, a injustiça é aquilo que mais me pega. A injustiça é algo que grita muito forte no meu coração, eu não aguento injustiça. Aí eu tenho que me segurar para não falar, eu tenho que pensar duas vezes para ser inteligente de forma emocional, para enfrentar o problema com racionalidade. E isso é uma coisa que me incomoda. A cara mais pobre do Brasil é sempre de uma mulher e sempre uma mulher negra. E normalmente era do norte do Brasil, do Nordeste. No Nordeste já não tão mais, mas o norte do Brasil. Eu sempre fui esse recorte para falar, a minha vida política tem que ser focada na pauta social para essas questões. Então, quando eu trouxe essa questão, e eu repito, inclusive eu chamei quem falou, eu falei, vocês vêm e entendam o que eu estou dizendo. Né? Não é excluir o debate, é incluir o debate. Então, eu aproveito a oportunidade para repetir. É difícil atrair, porque o que acontece? Você tem que levar para Brasília, é um outro foco, é uma outra realidade. Eu estava falando de uma realidade muito específica do meu ministério no Distrito Federal. Uma era de São Paulo, a outra era de outro estado, e elas tinham dificuldade, eu tenho dificuldade de deslocamento, e aí eu fui trazendo, fui vendo mesmo em Brasília quem que a gente podia trazer. Mas é uma dificuldade na área econômica, elas vão dizer que é. Que bom que a iniciativa privada está abrindo essa oportunidade e está acumulando. Começa até pelo acesso às universidades, que foi o presidente Lula, através do ProUni e do FIES, que abriu a oportunidade com as cotas, que eu sempre advoguei favoravelmente, mas também aí entra nas especificidades das próprias, vamos dizer assim, dos próprios cursos, né? Quem é que acessa, quem é que não acessa determinados cursos.
né? Você tem mais homens, às vezes, ou tinha na matemática, né? E mulheres mais na área social, e a gente tem que acabar com isso, denunciando essas coisas que eu sempre faço, as provocações. Então, eu repetiria, porque aquilo foi uma realidade que aconteceu comigo. Eu tinha que relatar, até para falar. Falei para... Eu sempre chamo ela de Marielle, coitada, mas eu falei para nossa ministra Franco, eu estou com o nome da Marielle na cabeça, Aniele. Mas enfim, Aniele, nossa pré-candidata, eu falei para a Aniele, Aniele, eu quero que você me ajude a achar nomes, eu quero trazer pessoas, porque as duas que de cara eu contava com essas duas, elas falaram, olha, o salário não... E não era pouco, mas o salário na iniciativa privada era maior, né? Eu acho que a gente tem que discutir essas questões, porque é isso. Eu quis dar o exemplo claro do que acontece na vida real. Tanto que eu tenho muito respeito pelo presidente Lula, porque quando eu fui candidata e eu fui apoiá-lo, eu falei, presidente, eu não quero nada, não vou assumir ministério. Eu recusei várias vezes, o presidente foi oferecer. Na terceira tentativa, ele me trouxe para o ministério, porque eu achava que tinha que ser legítimo, gratuito mesmo, meu apoio ao presidente. Eu pedi 5 projetos sociais. 3 já foram cumpridos, 2 estão em andamento. O primeiro que eu coloquei para ele, igualdade salarial entre homens e mulheres. E a primeira coisa que eu falei, e aprovou. E agora o Supremo só liberou agora para a gente começar a ir para cima das empresas. E eu falei para ele a primeira coisa, tem um monte de testemunha, presidente, a mulher hoje ganha 25% a menos que o homem, tendo a mesma profissão, o mesmo currículo, o mesmo tempo de serviço. E se ela for negra, ela chega a ganhar 40%. Então é contra essas injustiças pelo que eu luto. E é isso que me une mais ao governo do presidente do Lula do que propriamente a pauta econômica, por exemplo. Mas eu agradeço a oportunidade aqui de novo, desses cortes de como é lead, né, que a gente fala, de manchetes, a gente acaba sendo... E muitas vezes a gente cai, né, nas colocações ou nas provocações feitas do lado de lá, né? É isso, gente. Estamos encerrando mais um bloco, o segundo bloco aqui do nosso Barão nas Eleições 2026, ouvindo a ministra pré-candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet. Eu quero agradecer a Daiane Santos, a Lourdes Nassif, muito obrigada pelas perguntas de vocês, pela participação. E dizer uma novidade, nós vamos ter um intervalinho agora, é o tempo de você tomar uma água e voltar para acompanhar a nossa entrevista. E agora nós vamos chamar o nosso terceiro e último bloco aqui do Barão nas Eleições, com a entrevista com a ministra Simone Tebet, pré-candidata ao Senado por São Paulo, perdão. Vamos chamar os nossos entrevistadores. Vamos lá, recebendo aqui Beatriz Ferreira, da TVT, e o Tiago Sunan, do DCM. Sejam bem-vindas, bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindo. A palavra é com você, Beatriz. Boa tarde. A Bia está com o microfone desligado ainda, eu vou deixar que ela faça a primeira pergunta. Fico por último aqui, fico feliz que esteja representando aqui o DCM, especialmente entrevistando a ministra Simone Tebet, que há pouco esteve conosco, e no meio de tantas colegas maravilhosas aí. Opa! Olá, boa tarde. Boa tarde, pré-candidata, aos meus colegas jornalistas. Bom, eu gostaria de fazer minha pergunta em relação ao começo da sua carreira política, Simone. Você era mais ligada, ou pelo menos noticiada como uma parlamentar mais ligada à direita, mais conservadora. Inclusive, teve uma questão com a demarcação de terra indígena, que você recuperou depois, né? Em 2018, você esteve numa lista de parlamentares que foi julgada como que menos atuaram a favor da terra indígena, da luta indígena. E depois você veio recuperando isso em 2022, declarou publicamente que é a favor da demarcação de terra indígena, indenização dos proprietários que usufruem dessa terra. Mas eu gostaria de saber como foi esse processo até chegar a hoje não estar tão ligada à direita, inclusive ser cotada como uma voz para conversar com a centro-direita até o começo ali da direita. Bom, Beatriz, a vida é uma evolução, mas deixa eu dizer por que eu não mudei tanto assim, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Eu venho de um estado muito conservador de direita e sou do agronegócio, então a pauta indigenista não era a minha pauta, porque não era a minha vivência.
Mas no Senado, desde que eu assumi um cargo nacional, essa questão começou a vir. Eu nunca advoguei contra, pelo contrário, porque como eu venho de um estado que tem a segunda ou terceira maior população indígena, e eu fui vice-governadora de um governador que tinha uma proximidade muito grande com as aldeias, todas elas. A gente sempre construía casas, atendia na área da saúde, então a minha relação sempre foi muito boa. Quando a primeira vez que eu fui provocada nesse assunto, desde sempre, Beatriz, eu falei, eu tenho uma saída jurídica para isso, que está na própria Constituição. Veja, e eu falo muito com a Soninha Guajajá e ela concorda comigo. Eu falei, olha, sabe por que nunca resolveu a questão da demarcação das terras indígenas? Porque ninguém quer resolver. Se quer resolver, tem uma alternativa. A Constituição, quando disse que as áreas originariamente dos povos originários, elas são da União, portanto, elas não têm direito a ser de nenhuma pessoa privada, não tem o direito à propriedade, ela também reconheceu que já haviam se passado tantos anos que ela criou um dispositivo dizendo o seguinte, a União precisa em 5 anos demarcar as áreas. Passaram 5 anos, a União não demarcou. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Aí o que criou uma discussão jurídica? Se ela não demarcou, perdeu o direito os povos originários? A vida inteira eu falei que não. A Constituição é muito clara, terra da União é terra da União. O que gerou apenas foi um direito a quem estava mansa, pacificamente, tendo comprado área, né, comprou até de terceiros, de boa fé, que ela teria que sair, vendo a demarcação, depois do estudo antropológico, homologado, todo o procedimento, mas sendo indenizado por isso. Para isso, bastava alterar a Constituição. O que eu fiz? Eu peguei um projeto que estava muito ruim, eu reelaborei, chamei todas as esferas, o PT votou com unanimidade conosco, nós aprovamos no Senado por unanimidade. Eu não sei se eram 70 votos, 72, 75 votos os presentes, porque era um texto que garantia a demarcação das áreas indígenas depois dos estudos, mas garantia, tirando, e é importante dizer, tirando demarcação de áreas indígenas na Amazônia Legal. A Amazônia Legal é patrimônio da União, então é dos povos originários. Ali que existe são grileiros, invasores de terra, gente que está ali para poder colocar gado, cercar a floresta, aí é outra história, isso não pega a floresta amazônica. Eu estou falando do interior de São Paulo, do interior de Mato Grosso do Sul, da Bahia, onde a gente tem, seriam as demarcações, estou dizendo indenizatórias, tá? Nessas regiões. Quando chegou na Câmara, a frente parlamentar falou, não, nós vamos brecar isso porque o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Eu falei, gente, 4 anos, se esse homem ganha a eleição, 4 anos passa rápido, nós vamos continuar com esse problema. Agora o negócio continua, que quer viver em paz, a população indígena que quer viver em paz. Resumo da ópera, sentaram em cima. O presidente Lula ganhou, aí eles vieram, você tinha razão, tinha que ter votado, né? Eu falei, agora, mas está caminhando para isso, viu, Beatriz? E só para deixar claro, eu nunca fui de direita e nem sou de esquerda, eu sou muito transparente. Eu sempre fui uma pessoa de centro. Eu fui colega do Bolsonaro, eu jamais votaria em Bolsonaro, eu não votei em Bolsonaro em 2018, no primeiro mandato dele. Eu tive um candidato que era do MDB, eu sempre fui muito fiel à partidária, então eu tive uma alternativa. Eu não votei no Bolsonaro, nem no primeiro e nem no segundo turno. Eu tenho muitos pecados, esse pecado eu não tenho. Eu, desde o primeiro momento, como senadora, ele já depois senador, ele ganhou a eleição, não com meu voto, eu comecei desde o primeiro ano. Eu fui contra a pauta armamentista dele, eu fui contra a pauta de passar boi, passar boiada, contra a pauta ambientalista, por isso que a Marina gosta muito de mim, a gente bate bola muito, muito bem, né, em relação à pauta ambiental. Eu sou contra a pauta de direitos humanos dele, contra todo o racismo, a misoginia que o discurso de ódio da extrema-direita ele banca. Então eu não consigo me enxergar como alguém... Eu não consigo me enxergar como alguém de esquerda, óbvio, eu não sou, vocês sabem disso, e não consigo me enxergar como alguém de direita. Eu sou uma pessoa que procura ser o mais fiel aos princípios e aos valores que eu me identifico, né, do cristianismo, da minha fé, né, que não é necessariamente a fé evangélica, a fé católica, é a fé de que ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia,
né? Não é possível essa concentração de renda tão grande. Eu não sou contra a riqueza, acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro, mas você ter uma concentração, uma desigualdade social tamanha nos países como o Brasil, com gente passando fome, ou com gente que tem que contar os centavos no final do mês para esperar o salário, empurrando a compra do mercado para uma semana, 5 dias para receber salário, isso é inadmissível. Então é contra isso que eu luto. Se isso é ser de centro, centro-direita ou centro-esquerda, eu não sei me identificar, né? Mas eu sei me identificar com as pautas que eu acho que são pautas justas. Se elas, ora, falam com uma parte da centro-direita, eu tô lá. Se ora elas falam com uma parte da centro-esquerda ou da esquerda, eu tô lá. Eu acho que é isso, é assim que eu me identifico. Pode ser que não seja um bom caminho, mas é o que eu sou, né? Então, a sua pergunta também é muito valorosa, que me permite... Mas claro que a gente evolui, né? Quem diria, meu primeiro voto e depois nunca mais votei no Lula, meu primeiro voto quando jovem, o primeiro voto que eu dei pós-democracia, eu votei em Mário Covas, e no segundo turno eu votei no Lula. Eu sabia o que ser... Votei no Covas, tá? Não Collor. Votei no Covas, Mário Covas. E no segundo turno eu votei no Lula. Eu nunca votei no Collor. Depois eu fui muito Geraldo Alckmin, eu apoiei o PSDB, né? E depois estar novamente com o presidente Lula. E estou muito feliz com esse processo de construção. Muito bem, obrigada, pré-candidata. E agora vamos chamar o Tiago, né? Tiago Suman, para fazer aqui a última pergunta da nossa tarde. Essa que foi uma tarde com uma bancada de entrevistadoras, majoritariamente entrevistadoras. Tiago, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom, ministro, boa tarde novamente, né? Eu teria algumas perguntas e com a ministra, apesar de dar respostas bastante completas, ela consegue abranger bastante no curto espaço de tempo. Vou me permitir pelo menos emendar uma dupla, tá? A começar com... se fala muito que o eleitor de São Paulo ele é diferente em perfil do interior e da capital, né? Mas a extrema-direita tem feito um trabalho que tem conseguido acolher esses dois perfis diferentes a ponto de ter uma hegemonia na história recente de São Paulo. Isso pode ser quebrado tanto para o governo do Estado quanto para as duas candidaturas do Senado que são para lá de competitivas do campo progressista. Mas como dialogar com dois públicos diversos atendendo essas expectativas tão divergentes, né? Sendo que há algum tempo eles não se sentem pertencentes ou, no mínimo, representados pelo campo progressista em São Paulo. E depois, queria perguntar o seguinte, tanto se pergunta, eu acho que talvez essa seja uma das questões que mais se traga para a senhora, para outros nomes como da senadora Soraya Tronic, que tiveram em algum momento passagens que representem, talvez, o centro ou a direita e hoje estão lutando ao lado do presidente Lula, e aí fica sempre naquela coisa, pô, você era de direita, você não sei o quê, daí sempre tem que estar fazendo uma reafirmação até mesmo da complexidade da política e do personagem, mas eu gostaria de ir para uma outra pergunta dentro disso, porque, sinceramente, eu acho que é bonito ver quando a senadora Soraya diz eu vivi, que é uma lá dessa semana, eu vivi para fazer o L, né? Ou como a senhora diz lá atrás, votei no Lula, passei por um outro compromisso. Agora, a pergunta é diferente, é de um caráter pessoal da relação com o presidente Lula, que parece ter uma relação muito genuína entre vocês, dá para ver em cada manifestação pública. Eu diria que de todos os ministros do presidente, a senhora foi uma das mais leais e próximas ao presidente Lula, e muita gente diz, não, o Lula tem que ser rodeado dos ministros de esquerda, e tem muito ministro do próprio Partido dos Trabalhadores que não teve tamanho grau de lealdade e representação dos interesses do que o presidente Lula narrava. O seu convívio com o presidente Lula, diria que transformou Simone Tebet no quê? Eu não sei o quanto me transformou, Tiago, mas me trouxe uma perspectiva que eu quero um dia contar para a história, porque talvez eu tenha a legitimidade que quem é de esquerda não tem. Só reforçou, primeiro, o lado humanista do presidente Lula, e eu prezo muito por isso. Porque, de novo, se você olhar a Bíblia e a história de Jesus, não tem como não dizer que ele não era muito mais à esquerda do que qualquer um de vocês, né? Foi ele que pregou, não a favor dos generais, dos milionários, dos homens, né, dos donos do templo, ao contrário, ele estava ali do lado do pecador, da prostituta, no caso, assim, né, dos moradores de rua daquela época, né? Então, essa coisa da fé, do que eu entendo enquanto humanidade,
Isso está muito mais próximo da figura do presidente Lula do que qualquer outro presidente. Isso é uma coisa que precisa colocar. Mas, assim, o que me trouxe foi um aprendizado muito grande de como você consegue lidar com os diferentes. E eu acho que talvez essa experiência eu vou trazer para os 3, 4% dos independentes que nós precisamos conquistar no Espaço São Paulo. Eu sei qual é o meu papel como pré-candidata ao Senado para a candidatura do presidente Lula. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei com quem que eu tenho que dialogar e qual é o discurso que eu tenho que fazer. Que é o discurso sempre da sinceridade, é me apresentar como alguém que pensa diferente do presidente Lula em algumas questões, mas que aquilo que me une ao governo do presidente Lula é infinitamente maior do que aquilo que me separa. Uma questão ou outra que pegaram lá na mídia que disse que não foi bem aquilo que eu falei, mas que está lá, a questão mesmo de... Muita gente acha que não, demarcação de área indígena é dar e tirar quem está lá. Né? E com isso você vai sem indenizar. Com isso pode até ser o ideal, seria o ideal, mas na prática a teoria é outra. Você vai levar mais 30 anos e não vai conseguir assentar da terra para a comunidade indígena se você não desapropriar quem está com a posse mansa. Então, esse diálogo do equilíbrio eu vou ter que fazer. E o presidente Lula, ele é um homem do equilíbrio. Ele é um homem que ele governa com os diferentes dentro do governo dele, com o Congresso Nacional e com quem pensa diferente. Então, está falando com a indústria, com a agroindústria, a gente está esquecendo da importância da indústria aqui no estado de São Paulo, que é muito forte, o quanto que a indústria foi positivamente atendida pelo governo com a reforma tributária, que é a mãe da indústria, com a luta contra o tarifaço do Trump, porque a indústria pesada de São Paulo está sendo impactada, com a defesa da nossa soberania. Então, eu acho que esse é o meu papel. Eu acho que as pessoas, mutuamente, quando convivem muito próximos, mudam uma a outra. O que eu gostaria apenas de deixar como legado, como alguém que não é de esquerda, é que falte a história terá que um dia escrever, né? Acho que nós temos 3 grandes figuras. Nós temos Getúlio Vargas muito claro na figura do presidente do trabalhador, por conta de todos os direitos trabalhistas, JK como aquele grande visionário em defesa, né? Não deixa de ser da própria soberania brasileira. JK também foi um revolucionário, que são grandes figuras, e não tem como não colocar Lula nesse nível. E eu acho que a história que vai ser narrada, e eu disse isso na minha cidade natal, no encerramento de um ciclo lá, eu disse que Deus pudesse iluminar o presidente Lula, que a história pudesse narrar, além de tudo que está sendo narrado, né, que pudesse escrever a grandeza da sua alma, eu falei para ele, que eu acho que é isso que o presidente Lula representa. De novo, eu tenho pensamento distinto em algumas questões, mas aquilo que nos une é infinitamente maior. Eu acho que é esse lado que nos coloca lado a lado. Democracia, soberania e luta por igualdade, que pode ser um pouco diferente do que se pensa necessariamente à esquerda, mas naquilo que é igualdade de oportunidade, diminuir as diferenças, a desigualdade social que é vergonhosa, mancha a nossa história, né, recuperar, né, toda a nossa história na pauta de direitos humanos, impedindo retrocessos. Isso eu penso 100% como vocês, né? Isso não me coloca como alguém de esquerda, mas também isso não me joga no outro campo, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Acho que o tempo vai dizer, né, o que se mudou. O que eu só posso agradecer nesse encerramento aqui, agradecendo o Barão pela oportunidade, a oportunidade que o presidente Lula me deu nesses 4 anos de poder servir ao Brasil através do Ministério do Planejamento e Orçamento. Ele me deu a chave do cofre na mão, sabendo que nesse aspecto eu ia fazer um freio ali, um muro. Era isso que ele me pediu para fazer, que eu pudesse ser, né, alguma voz ali, sabe aquela voz da história do Pinóquio? Não sei se vocês lembram da história do Pinóquio, que tem o grilo falante falando Pinóquio, não vai por aqui, vai por ali, né? Não é aí o caminho. Então acho que foi um crescimento mútuo e o presidente Lula é muito generoso, né? E agora eu venho para cumprir uma missão mesmo. A minha missão e ele sabe disso, o meu projeto político é impedir a defesa da democracia, é impedir retrocesso, é impedir que a família Bolsonaro volte ao poder. Esse é o meu projeto número 1. E é só por isso que eu aceitei essa missão. Estava pronta para voltar para casa em 2022, quando fui candidata a presidente da República, numa decisão que eu sabia que ia perder, mas eu queria ser a minha voz, uma voz feminina contra o governo Bolsonaro, né? E depois, agora, não poderia, nesse momento que o Brasil precisa tanto, também não cumprir missão. Então, esse é o meu propósito e estou, assim,
muito confortável nesse figurino, assim. Eu acho que eu não dei guinada, né? A gente evolui em algumas coisas, outras a gente involui, mas eu acho que a vida é isso, né? Afinal, são quase 30 anos de vida pública também. E a minha história mostra, assim, eu fui a primeira prefeita da minha cidade, foi a prefeita que mais fez casas populares, que mais gerou emprego e renda através da industrialização, que mais fez drenagem e saneamento básico para as famílias mais carentes. Então, assim, o meu compromisso como mulher é com o social, né? Só que, na minha visão, você não faz social sem fiscal. Então, é trabalhar, não são antagônicos. O fiscal, ele ajuda a baixar a inflação, os juros, e você permitir ter comida barata na mesa. Então, é tudo isso e misturado um pouco, Tiago. Eu estou enrolando, porque a pergunta mais difícil ficou por último, que é a sua, porque eu ainda não sei. O tempo vai dizer, né, o que é essa convivência, e o presidente ter me permitido ser tão próximo. Acho que ele confiou, né? Acho que ele viu verdade em mim, ele viu transparência. Eu tinha coragem de dizer, presidente, eu não acho que é por aí, não concordo. Algumas vezes ele concordava comigo, a maioria das vezes não. Mas, enfim, e eu acho que ele viu isso. Ele me fez Eu encerro por aqui, eu tenho um evento também às 19 horas fora daqui, lá na FGV, com mulheres, né? E o Trans São Paulo é meio maluco, embora eu estou relativamente perto, mas o presidente Lula me fez uma das maiores homenagens, na simplicidade dele, uma das maiores homenagens que eu recebi na minha vida. Eu prezo muito por isso. Ele perguntei por que ele me queria nessa missão, tem tanta gente, né? Ele falou, Simone, a política está precisando de gente de bem. Porque eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, você tem gente muito mais próxima, com visão ideológica e tal. Ele quis dizer exatamente isso. Tem gente de bem em tudo quanto é lugar, né? Não, nos extremos não tem. Mas, enfim, e aí ele fez uma das homenagens mais bonitas. Ele falou assim, Simone, a política está precisando de gente de bem. E você tem uma coisa que está faltando na política, que é caráter. Eu acho que ele quis dizer, isso é o seguinte, né, assim, essa integridade de defender aquilo que acredita, doa quem doer, eu não estou aqui para... Você vê, a maior parte das respostas que eu dei, eu tenho certeza que eu não agradei, né, poderia ter dado outras respostas, que eu não agradei o público aqui do Barão, mas não é isso, não é ser um bom político, é ser transparente e verdadeiro, e é isso que eu procuro fazer com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o amor que eu tenho pelo povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigada. E chegamos, enfim, ao final de mais uma edição do Barão nas Eleições. Eu quero agradecer a Simone Tebet pela presença, pela conversa de hoje, ela que está pré-candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo. Dizer que, de fato, nem sempre a gente agrada, Simone, mas a gente consegue ver verdade, né? Quando há uma disposição para se colocar nas lutas que são tão caras a gente, principalmente contra os retrocessos civilizatórios. Eu quero agradecer também aos nossos entrevistadores de hoje, aos veículos parceiros que retransmitiram a nossa coletiva virtual e a todas e todos que acompanharam a nossa transmissão, tá bom, gente? Eu reforço o convite para apoiarem a campanha Lute com o Barão, fortalecendo a comunicação democrática. Faça um Pix. Pix é nosso, é do Brasil, é maravilhoso, a gente adora o Pix, né? E contribui para o fortalecimento desse veículo independente, dos veículos da mídia alternativa e principalmente para o trabalho do Barão. Se você ainda não deixou o seu like, o seu joinha, faça isso, se inscreva no canal do Barão, se inscreva nos canais parceiros e compartilhe essa entrevista para fazer com que ela chegue a mais gente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima edição do Barão nas Eleições 2026. Tchauzinho.